Olá, eu sou o Heráclito Triste e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o PC Siqueira. O PC Siqueira. Bom, o que me inspirou a fazer esse vídeo, na realidade a chave para a inspiração, que abriu a porta da inspiração para fazer esse vídeo, foi um shorts que eu vi sobre o pronunciamento do Cauê Moura referente ao PC Siqueira. No vídeo ele falava, que é lamentável o que aconteceu, é muito triste o que aconteceu com o PC, lamento o falecimento dele, enfim. E, bom, no vídeo, no short, no vídeo, no corte que ele tava se pronunciando, tava bem explícito, dava pra entender que ele, quando falava do PC, tinha um distanciamento, Então ele deixou bem explícito que ele não tinha uma ligação com o PC. E nisso, o pessoal vendo isso, na realidade, desde quando tudo aconteceu com o PC, Desde a morte dele, O pessoal cobra o Cauê Moura de se pronunciar. Mas enfim, no comentário, muita gente comentou, falou que ele é. Teve muitas críticas, O pessoal comentou falando que ele não é amigo do. Onde já se viu, o cara era mau amigo dele, não é mais, não existe amigo de verdade, o cara é um covarde, enfim. Muitos comentários, muitas críticas. E também pessoas que estavam criticando quem estava criticando ele. Tipo, como que você quer que o cara se pronuncie pra uma pessoa dessa, vai passar pano pra pessoa que nem um PC, enfim, maior caos, Aí eu vi esse vídeo, vi esses comentários e eu depois, recentemente, analisei e me deu, essa estalada, pra fazer esse vídeo. E, bom, eu não tô fazendo esse vídeo somente por causa dessa inspiração. Eu também já acompanhei o PC Siqueira desde praticamente a carreira dele, então tem uma ligação, Eu tenho uma ligação, Eu era um fã do cara, Eu acompanhava o cara desde mais de uma década que ele tava no YouTube, enfim, eu acompanhava o cara há bastante tempo. E eu tenho um canal no YouTube, Então, obviamente, eu poderia falar disso. Eu já falei de tantas coisas aqui no meu canal e, pô, não falei do PC, do que aconteceu com ele, enfim. Então, essa foi a girada pra eu me lembrar, de fazer um vídeo sobre ele. Afinal, eu acompanhei e tive uma ligação, com o PC, enfim. Ligação que eu falo, tipo, de fã, sabe? Eu acompanhei o cara desde o início. E, bom, aqui estou eu gravando. Bom, o, o PC, o primeiro contato que eu tive com ele foi num programa da MTV, que era de 2010, esse programa, 2009, 2000, acho que 2010, primeira vez que eu vi o PC. Faz 15 anos, cara, faz bastante tempo. Eu era mais novo, era bem mais jovem. Eu achei o canal dele, o vídeo, o programa dele bem legal. Ele comentava sobre vídeos de internet, era um programa de entretenimento. E eu achei muito legal, velho, muito bacana, né? Na MTV. Não sei quem assistia a MTV, Se o pessoal pegou essa época aí, sabe, Que era bem legal os programas da MTV. Comédia MTV, enfim, Infortúnio. E o programa do PC. E foi aí que eu conheci ele. E a partir daí eu comecei a acompanhar ele, E, e como eu falei, tive uma ligação com ele. Eu achei o cara legal. O, o estilo de vídeo dele era o estilo de vídeo dele e do Cauê Moura também, Eram bem semelhantes os estilos deles, eu achava bem legal, enfim. E aqui estou eu, fazendo um vídeo sobre ele. Eu me sinto nesse dever de fazer um vídeo sobre o PC. Como eu falei, eu era fã dele. E o que eu tenho a falar sobre o que ocorreu com o PC, É, um, é uma coisa muito triste.
bem lamentável mesmo. Imagina, você acompanha um youtuber, enfim, uma pessoa que você vê nas mídias, sabe? Falando dessa pessoa e acaba tendo um expose disso daquele, sabe? Que era uma coisa abominável. É bem triste isso. Então, em relação ao PC, o que eu tenho a dizer é que é bem lamentável, muito triste. Ainda mais sabendo que ele, né, o fim dele, o quão triste foi, né, que o cara acabou tirando a própria vida dele. Decorrente à depressão, enfim, todo o caos que aconteceu na vida dele. E eu lamento muito sobre isso. Mas assim, esse vídeo é um vídeo sobre o PC, mas também um vídeo sobre a relação do PC com o Cauê Moura. Bom, desculpa mudar o cenário, porque eu moro em um local descapitalizado, então você sabe como são as pessoas. Eles não têm educação em colocar o som alto, então eu tive que ir para um local mais tranquilo. Enfim, como eu tava falando, esse vídeo é mais sobre eu falar a relação do PC com o Cauê Moura, né? E por que eu acho que o Cauê Moura não supriu a necessidade do público, né? Por que eu acho que o Cauê Moura ele não se pronunciou como as pessoas queriam, né? De acordo com a minha perspectiva, tá? Eu também acompanhei o Cauê Moura, o canal dele. Também conheci ele há muito tempo. Tipo, eu conheci ele através do Pânico, lá, que teve aquela treta lá do Latino. E aí, a partir daí eu conheci ele, né? Isso foi, eu acho que em 2012. Enfim, acho que foi uma época aí. Acho que 2012. Enfim, eu acompanhei tanto o pessoal da Ilha de Barbados inteira, tanto o PC, o Cauê, o Rafinha também. O Rafinha já era mais conhecido, né? Ele não era tão underground assim, tipo, não era tão, youtubístico assim, sabe? Ele tinha já uma carreira mais consolidada na televisão. Então, acho que todo mundo já conheceu o Rafinha pelo CQC, enfim. E o Cauê Moura, eu conheci ele pelo Pânico. Ele fez uma aparência, apareceu na MTV também, né? Ele foi meio que um cartunista, ficava desenhando o pessoal de um programa da MTV, enfim. Eu sei que todas essas coisas underground eu acompanhei, sabe? Tanto do PC como do Cauê. E eu me lembro que a relação do PC e o Cauê Moura vem desde antes do Ilha de Barbados. Eles fizeram o Jorge Cast, que era um programa lá da MTV. Da MTV não, da Play TV. Não sei se alguém vai se lembrar, mano. Se brincar, eu acho que foi a única pessoa que assistiu isso. Zerei o Jorge Cast, achava bem legal, mano, muito legal. O estilo tanto do PC como do Cauê, eles eram bem parecidos, sabe, o estilo deles. E aquele emblema, aquele início, né, do Jorge Cast, que eles falavam, esse é o Jorge Cast, um canal pra você que gosta de rock pauleiro. Enfim, eu acompanhei tudo isso, sabe? E tipo assim, na minha visão, tá? Eu tô falando de acordo com a minha visão. Eu acredito, assim, que o Cauê Moura, não que ele não seja amigo do cara, ou ele é um covarde, ou ele é um traidor. Não. De acordo com o que eu vejo, a minha perspectiva, tá? Eu tô vendo de um ponto de vista mais lógico, mais racional, sabe? E mais realista. Tipo assim, essa é a minha visão, tá? E obviamente uma realidade, o que acaba acontecendo, mas não que isso seja uma regra. Eu não sou o Cauê Moura, eu não posso falar por ele. Mas eu acredito assim que eles eram amigos sim, eram realmente amigos e tipo assim, e não é isso que o pessoal pensa, sabe? Porque tipo assim, pensa, se você faz mais de um projeto junto com a pessoa, que no caso não foi só o Ilha de Barbados, eles tiveram também o Jorge Cast,
Que eu acho que ninguém vai se lembrar, mano. Se brincar, realmente ninguém vai se lembrar. Tanto que eu fui procurar arquivos, né? Tipo, depois que a Play TV acabou. E nunca encontrei. Eu acho que encontrei no canal do PC, enfim. Foi bem raro, sabe? Eu achei um programa ou outro. Porque como eu falei, eu era fã, eu gostava. Então, assim, se você faz mais de um projeto com uma pessoa, e tipo, você conhece a pessoa há mais de 2, 3, 4, 5 anos, muito provavelmente você vai ter. E se você tem um estilo semelhante àquela pessoa, muito provavelmente você vai ter uma ligação afetiva, você vai se tornar amigo daquela pessoa, sabe? Você vai ter uma ligação de amizade, uma relação de amizade, de companheirismo, entende? Mas a gente tem de ver de um ponto de vista realístico, cara. Se você for parar pra pensar, o caso do PC é muito grave mesmo. Não foi uma coisa besta, sabe? Não foi, sei lá, ele falou mal de algum cantor de K-pop ou ele sonegou imposto de renda, sabe? Não. Foi uma coisa muito grave, abominável, sabe? Tanto que eu nem posso falar aqui, né, no YouTube que, né, meu canal é cortado, enfim, sei lá. Apesar que eu não monetizo, né, então eu poderia falar, mas enfim. Não vou querer o risco do meu canal ser expulso, sei lá, pro meu canal ser pequeno. Mas assim, se a gente for ver, é uma coisa muito grave. E tipo assim, pensa você, se coloca no lugar do cara. Você tem um amigo, você trabalha com seu amigo, enfim. E aí esse amigo, você descobre que ele tá associado a uma coisa muito ruim mesmo. Que vai contra os seus princípios, enfim. Cara, você vai dar uma afastada. Tudo bem que tem aquela questão de que, se é amigo mesmo, você vai ficar. Se a gente for ver de um ponto de vista mais realista, o cara poderia não somente criticar. Quer dizer, apesar que ele não fez nada, né? Ele não criticou, mas. O cara poderia não somente se afastar, mas poderia tentar ajudar, né? Que eu vejo que muitas pessoas falam isso, que quando você cai, o pessoal deixa você. Mas você tem que ver o que de fato aconteceu. Isso foi uma coisa muito grave. Então pensa, um amigo seu que vai contra os seus princípios. Tipo, eu falo dos seus princípios porque, mano, qualquer pessoa normal vai abominar isso. É uma coisa absurda, né? E se você tiver algum contato com esse amigo, se você querer ajudar esse amigo, você pode se prejudicar. Mano, olha o canal do PC, se vocês fossem ver, né? O cara tinha sumido, cara. Ele caiu, né? Tipo, o canal dele foi derrubado. Então, ele mesmo excluiu o canal dele, porque foi uma coisa absurda, né? Tipo, todo mundo foi pra cima dele, então o cara desapareceu. E quando ele voltou, depois, quando todo o processo e tudo mais aconteceu, ele voltou, ele nunca mais foi o mesmo. Ele ficou muito. Mesmo ele sendo quem ele foi, que eu acho que ele tinha 1 milhão de inscritos, enfim. Tinha bastante, tinha uma comunidade muito grande, mesmo ele tendo uma comunidade muito grande, porque às vezes acontece isso, você tem um canal grande, às vezes acontece alguma coisa e você cai. Quando você volta, por você já ser famoso, é mais fácil você se erguer, né? E mesmo ele sendo famoso, o fato do que ocorreu com ele foi ser tão abominável, tão horrível, não fez com que ele crescesse de volta. Entende? Tudo bem, a gente pode ver, assim, tem o lado ruim, né? Tipo, mas a gente pode ver, o cara poderia, tipo, como o cara tinha um quadro depressivo já declarado, né? Poderia ser um surto, alguma coisa assim, né? A gente poderia ver desse ponto de vista. Mas mesmo assim, velho, a internet não perdoa. O Cauê Moura, eu tô falando o que eu acho, né? Eu não sei. Mas o Cauê Moura, muito provavelmente, ele teve medo de algo assim acontecer, né? E ele tá associado a algo assim, sabe? Então, por isso que o cara decidiu se afastar. Mas assim, a gente não pode se precipitar, se a gente for ver de um ponto de vista mais realista, sem ter essa mentalidade de internet, tipo, o cara não falou, ele nunca foi amigo do cara, e isso aí é covarde, isso. Não. Mas tem uma mentalidade real, entende? Às vezes o cara, ele até poderia ter, tipo. Isso eu não sei, isso já é especulação já. Mas ele até poderia ter dado um auxílio ao PC, não sei. Poderia ter conversado com ele e falar, olha cara, forças aí, enfim. Mas eu vou eu vou me afastar, enfim. Pode até pensar em ajudar ele, mas obviamente se ele for fazer alguma coisa dessa, por saber como a internet é, ele não deixaria isso evidente. Entende? O cara não iria falar isso, porque ele não vai correr o risco do ganha-pão dele, que no caso é o YouTube, vai acabar caindo, velho. Ele não vai fazer isso. Porque olha o que aconteceu com o canal do PC, como eu tinha dito. Então, tipo assim, se a gente for ver, ele tem muitos motivos pra não se pronunciar. Eu vejo que ele se pronunciou, mas
Como eu vi, tipo assim, como eu vi que foi algo mais, assim, mais ameno, mais, tipo, mostrando um afastamento, foi mais, eu vejo como mais uma questão de se defender, entende? Eu tô me defendendo, tipo, mais no fundo ele foi amigo do cara, entende? Ele foi amigo dele, enfim. E deve ter se decepcionado assim como eu, mano. Eu e você, todas as pessoas que se decepcionaram, porque, pô, é uma coisa absurda. E aí entra aquela questão, né, tipo, da gente meio que passar o pano, né, passar a mão assim na cabeça do cara, porque ele tinha depressão e poderia, sei lá, ser um surto, ou enfim. Eu vejo que tem algo mais implícito, isso não é uma coisa explícita, sabe? Mas eu vejo que tinha uma coisa mais implícita, assim, tipo, o PC tinha depressão, poderia ser assim, o cara não. Às vezes ele tava muito. Sabe, é uma pessoa que não é um cara cretino, né? Só era uma pessoa mentalmente vulnerável, tipo, mentalmente e emocionalmente bagunçado, sabe? Por conta de uso de drogas e depressão, enfim. Mas a gente tem essa perspectiva, né? Vai ter uma perspectiva mais que pena, que triste, né? Porque ele foi uma pessoa querida, né? Até eu, tipo, é um dilema até pra mim, sabe? Tipo, pô, o cara, ele. Eu cresci vendo o cara, né? Aí só porque eu tenho uma admiração por ele, né? Vou ter um. Vou ser. Eu vou ser um cara mais compreensível. Mas em compensação, se fosse, vai, uma notícia de um random qualquer, um cara aleatório falando alguma coisa, tipo, um aleatório fazendo uma coisa dessa, eu já vou julgar como maluco. E é isso aí, tipo, é abominável. E é isso aí, tem que morrer, enfim, sabe? Como todo mundo faz, entende? E isso não é certo. É um dilema até pra nós, né, a gente pensar, né? Se a gente for ver contexto, né? Tem que ver contexto do mundo. Óbvio, olha, obviamente eu não tô passando pano pra isso. Óbvio que não. Mas, sabe, entra na nossa cabeça. Se é um. Porque é uma pessoa famosa que fez algo horrível, a gente vai ter uma visão mais, vamos compreender. Mas, se fosse outra pessoa, não. Entende? Assim, a minha visão é que sobre o PC aqui, sim, o cara precisava de um, um tratamento mesmo. Porque, meu Deus do céu, isso é uma coisa abominável. E preciso nem dizer o que ele merecia se, tipo, fosse comprovado que ele não era somente um apreciador passivo, né? Mas é triste, né? Mas a vida é assim, entende? É complicado, bem complicado. Entra aqueles dilemas mesmo. Você fica até pensando, né? Só porque ele é famoso ou porque ele é alguém que eu gostava, vou ter uma visão diferente. Entende? Eu não sei se eles conseguiram ter essa mesma perspectiva que, que eu tô tentando passar. Enfim, de qualquer forma é trágico tudo isso, trágico o fim dele. Acho que o cara deveria ter procurado um, um tratamento, né? Deveria ter, sei lá. As pessoas deveriam muitas coisas antes das coisas ruins acontecerem. A gente deveria muita coisa. Infelizmente, ah, foi isso, né? Mas enfim, é isso aí. Bem triste isso aí, mas esse foi o vídeo. Bom, é, obviamente essa é a minha visão sobre o caso, sobre tudo. Eu, como eu falei, acredito que essa tenha sido o porquê, né, do Cauê Moura ter se afastado, né? Qualquer pessoa poderia se afastar. Ou até poderia tentar ajudar. Falar, pô, mano, que loucura, como você tá associado a uma coisa dessa, se afasta disso, sai disso. Mas, assim, ele pode realmente, né? Assim como pode. O que eu acho, acredito, que na lógica pode ter sido isso. Eu acho que foi por causa disso que ele se afastou. Mas por uma questão de, pô, é ruim. Pode ser também que ele nunca tenha sido amigo dele. Enfim. E só foi uma questão profissional. Enfim, isso a gente nunca vai saber. Porque, bom,
obviamente. Eu não sou o Cauê, é só ele pra saber. Mas enfim, não é isso. É realmente bem triste esse caso do PC. É lamentável isso. Bem triste mesmo. E, enfim, o cara poderia ter procurado um auxílio psicológico, né? Tipo, ainda mais se ele já tá entrando em coisas absurdas, abomináveis. Que toda a humanidade abomina, que é esses casos aí. Mas infelizmente não foi, e a depressão só foi piorando, tudo foi piorando. E aí teve esse fim. Não, pena. É uma lástima mesmo. Mas eu, pelo menos, falei, né? Tipo, eu como uma pessoa que acompanhou, mostrei minha visão. E cumpri minha missão como um antigo fã. Bom, é isso aí. Comenta aí o que você achou e o que você acha disso. Deixa aí nos comentários. E bom, fiquem bem, fiquem vivos e até.